47 de Ezequiel, versículo 1 em diante, diz assim: Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, e de uma e de outra banda. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos, os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém? Amém? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O profeta Ezequiel, ele está tendo uma visão. Ele está tendo uma visão escatológica. Tudo isso que Ezequiel narrou para nós, que acabamos de ler, ainda não se cumpriu. É uma profecia para o tempo daquilo que chamamos de reino milenar. Um reino literal, um reino físico, que terá por 1000 anos como próprio rei aqui na terra, o Senhor Jesus. E para esse reino haverão algumas manifestações físicas, sísmicas. A Terra, o planeta Terra vai trabalhar para que o período deste reino seja um período de uma vida perfeita. Quase que será estabelecida a mesma qualidade de vida que havia no Éden, quando o pecado ainda não havia entrado. A Bíblia diz que no período desse reino milenar, os jovens terão 100 anos de idade. A Bíblia diz que nesse período, os leões habitarão com os cordeiros. A criança brincará junto à cova do áspide, do basilisco. Será um reino em que o Senhor Jesus demonstrará por um tempo suficiente que estar sob a sua tutela é a melhor escolha.
que viver sob o seu senhorio é a decisão mais inteligente que o homem possa tomar em sua vida. Aqui, neste período, o profeta Ezequiel tem várias visões. A visão do capítulo 47 mostra que de dentro do templo, que será edificado, construído, está falando do terceiro templo em Jerusalém. Ele tem a visão de que um anjo o leva para a porta deste templo. Quando ele fala no versículo 1, a entrada da casa, ele está falando a entrada do templo. E ele percebe que saem umas águas de debaixo do umbral do templo para a direção do leste, porque é para onde estava virada a entrada da porta deste templo. Mas o anjo tira o profeta Ezequiel, no versículo 2, e faz ele dar uma volta por fora do templo. E ele percebe que aquelas águas que ele viu sair de dentro do templo formam dois ribeiros. Na verdade, começa como um fio de água muito pequeno. Então aquele anjo que está conduzindo Ezequiel a uma visão começa a mostrar para ele o resultado daquela água que está saindo de dentro do templo. Quando nós falamos do templo, do reino milenar, nós precisamos nos lembrar que Deus sempre, em absoluto, por decisão própria, sempre quis habitar com o homem, sempre desejou estar no meio dos homens. Tanto é que ele ordena a Moisés a construir um tabernáculo. Vemos isso em Êxodo capítulo 40. Daquela época, Deus ordena que um lugar específico fosse construído para que ele pudesse estar no meio dos homens. Porque tabernáculo significa habitação. É possível conjugar a palavra tabernáculo. Deus queria tabernacular, Deus queria habitar com o homem. E desde o tabernáculo, assim vem sendo o desejo de Deus de estar com o homem, e honrando também o desejo de quando o homem tem de habitar com Deus. Porque Davi, então, quando já não existia mais tabernáculo, Davi quis construir um templo para Deus, e Deus não aceitou a sugestão de Davi, mas honrou o desejo de Davi e disse para Davi que no filho de Davi, na pessoa de Salomão, o templo seria construído. Ou seja, Deus continua o seu desejo de habitar com o homem. Sabemos que quando Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu não só a cidade, mas também o templo. O templo foi devastado na invasão de Babilônia em Jerusalém. Mas, futuramente, esse templo foi reconstruído por Zorobabel, com o apoio de Esdras, com o apoio de Neemias. Deus, através do rei Ciro, permite que o seu povo volte para Jerusalém e reconstrua o templo. E usa profetas para motivar o povo a reconstruir o templo. Porque era ali que ele queria estar, habitando com o seu povo. O templo de Zorobabel, que foi até o ano 70 depois de Cristo, foi ampliado por Herodes, mas no ano 70 ele foi destruído. Mas quando Cristo veio, ele olha para os discípulos e diz que o templo, ainda aquele templo estava em pé,
seria destruído, mas em 3 dias, ele, Cristo, iria reedificar o templo. Os discípulos acharam muito estranho e disseram: Senhor, mas esse templo levou tantos anos para ser construído e o Senhor vai reedificar em 3 dias. Mas a Bíblia diz em João capítulo 2, versículo 19 ao 21, Jesus, falando isso, estava dizendo do seu próprio corpo. Estava falando que, na verdade, com a presença dele na terra, a terra não precisa de templo. Porque melhor é o Deus do templo do que o templo sem Deus. E o Deus do templo estava na pessoa de Jesus aqui na terra. E ele estava falando quando na sua morte, que ficaria morto no período de 3 dias, mas em 3 dias ele ia ressuscitar. Ou seja, mesmo sem aquele templo físico, havia ainda um templo que era o corpo de Cristo. Deus habitando com os homens. Deus se fazendo homens para habitar com o homem. Mas Jesus ascendeu aos céus. A partir de então, o templo passou a ser espiritual. No tempo da graça, na dispensação da graça, no ministério do Espírito, que começou em Atos capítulo 2 e veio até hoje. Nós, você e eu, estamos vivendo o que nós podemos considerar como templo espiritual. Agora não é mais um templo físico que Deus habita. Deus agora habita no templo espiritual chamado igreja. De qualquer forma, Ele continua habitando no meio do seu povo. Ele sempre dá um jeito de habitar no meio do seu povo. Mas nós sabemos que esse templo espiritual, que é a igreja, não vai permanecer aqui por muito tempo. Essa igreja, esse templo espiritual, está com os dias contados para sair dessa terra. O relógio, os ponteiros de Deus estão se ajustando. A campainha do relógio vai despertar. E esse templo vai sair desta terra. E haverá um período tribulacional, onde para isso um templo será reconstruído em Jerusalém. E é desse templo que Ezequiel está tendo a visão. Haverá um período de 7 anos de grande tribulação. E depois desse período, então, iniciará o reino milenar. Esse templo que será construído durante a grande tribulação, ou até antes, estará em pé no milênio. Lá em Jerusalém. E acontecerá uma manifestação espiritual. Ezequiel diz que desse templo brota uma água que é viva. Ele não vê uma bacia de água. Ele não vê um tanque de água. Ele vê águas que correm. Águas que são vivas. E conforme ele vai dizendo, ele narra que aquele anjo caminha com ele em direção àquelas águas por 500 metros. E as águas em 500 metros estavam na altura dos seus tornozelos. Muito raso. Mas ele diz, no versículo 4, que caminharam por mais 500 metros. E as águas já estavam nos seus joelhos. E caminharam mais 500 metros e já estavam nos seus lombos. E no versículo 5 diz que mais 500 metros. Aí o profeta Ezequiel diz: agora não dá mais para continuar, só se for nadando. Ou seja, de onde ele estava no templo, a 2 quilômetros para frente, aquele fio de água já era um grande ribeiro, que para atravessá-lo somente a nado. E essa profecia nos revela uma coisa extraordinária. Todos nós conhecemos, se não um pouco, a
respeito do Mar Morto. E quando a Bíblia diz, no versículo 8, que as águas que saem do templo vão descendo a campina até chegar no mar, está falando do Mar Morto, que pelo seu alto nível de salinidade é impossível algo sobreviver. A densidade no sal é tão grande que segura o peso de um corpo humano. Mas a Bíblia diz que quando essas águas chegarem no Mar Morto, o mar sarará. As águas do rio sararão as águas do Mar Morto. Por quê? Porque esta água leva a vida. E a Bíblia diz que em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! A vida vai chegar no mar que está morto e vai fazer o Mar Morto ter a mesma quantidade de peixes que o mar Mediterrâneo. Quando fala que vai chegar junto ao grande mar, no versículo 10, está comparando o Mediterrâneo com o Mar Morto. Hoje é incomparável, mas está dizendo que o Mar Morto vai dar tanto peixe em multidão excessiva, quando as águas desse rio passarem, desembocarem no grande Mar Morto. Isto vai acontecer no período do reino de Cristo, para aqueles que se salvaram durante a grande tribulação. Porém, você e eu, nós que estamos aqui, temos um propósito maior. Não temos compromisso com o período da grande tribulação. Não temos compromisso com aquele que se denominará Deus na terra, tentando parecer Deus, se assentando no templo que será construído em Jerusalém. Não é com ele que nós temos esse compromisso. Nosso compromisso é com Cristo, é com Deus verdadeiro. E nós sabemos que pela palavra, esse Cristo livrará a sua noiva do tempo da grande tribulação. Mas esta palavra de Ezequiel, ela pode ser para nós aplicada de uma forma espiritual. Uma vez que nós sabemos que na eternidade, quando terminar o período do milênio, quando Satanás for preso para sempre, quando as nações forem julgadas, quando o grande juízo final acontecer, então daremos entrada no que a Bíblia chama de eternidade. A Bíblia diz que na eternidade, Apocalipse capítulo 21, versículo 22, não haverá templo. Na eternidade não precisará mais de templo. Porque diz ali naquele texto que o próprio Deus será o templo da eternidade. Aleluia. Nós estaremos habitando com Deus e em Deus na eternidade. Hoje Ele entra em nós na eternidade, nós entraremos nele. Será um relacionamento tão íntimo que é por isso, meus irmãos, que lá, como foi cantado, não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais dor, porque não existem essas coisas dentro de Deus. Aleluia! Aleluia! E uma vez que nós não temos compromisso para depois do arrebatamento, uma vez que a nossa aliança de casamento será consolidada nas bodas do Cordeiro, uma vez que nós já haveremos de ter recebido os nossos galardões no tribunal de Cristo, teremos nossas posições tanto para o milênio quanto para a eternidade. Mas há uma verdade: esse tempo nós esperamos, nesse tempo nós cremos, mas esse tempo ainda não chegou. E como é que nós podemos aplicar esta palavra com essas promessas tão maravilhosas para nós? Uma promessa de esperança,
porque no final, com Cristo, tudo dará certo. Até a morte será vencida, porque a Bíblia diz que o último inimigo a ser aniquilado será a morte. Um dia nós não nos reuniremos mais para estar falando de quem partiu. Um dia nós estaremos reunidos para falar daquele que está. Alguns questionam por que Deus não curou o Lázaro, o irmão Lázaro. Por que Deus não salvou a Fabiana Anastácio? Porque tantos pastores estão morrendo, mesmo que seja pelo Covid. É que o mundo não entende, é que estes Deus já salvou. A estes Deus já salvou. O crente vive e caminha com os olhos da salvação. E enquanto nós aqui estamos, continuamos lutando para segurar a nossa. Por isso a presença de Deus como homem é essencial. Quando Jesus veio, o profeta disse que ele seria chamado de Emanuel, Deus conosco. O templo conosco. O templo, o corpo de Cristo conosco. E assim será naquele dia, mas ainda não aconteceu. Mas o que nós estamos vivendo aqui, estamos vivendo aquilo que o Senhor Jesus disse, que aqueles que crescem nele, dentro daquele que crê, jorrariam águas vivas do vento, jorrariam águas vivas para a eternidade. Está fazendo um link de hoje para a eternidade, um link que salta qualquer outro período, qualquer outra dispensação, jorra para a eternidade. O que Deus está querendo dizer, que aquilo que vai acontecer na eternidade já está disponível hoje para mim e para você. Que aquele privilégio que muitos terão só lá, hoje eu já posso gozar, hoje eu já posso desfrutar da presença de Deus. É aquela água que jorra do trono. A presença de Deus é aquela água que começa com um fiozinho que Ezequiel viu saindo debaixo do umbral da porta do templo, mas não ficou só dentro do templo, se tornou em um ribeiro grande fora do templo, que desemboca no mar morto e dá vida ao mar e faz o mar produzir. Esse rio está aqui nessa noite. Esse rio é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Porque o meu Deus não precisa de templo. Ele é o templo, nós habitamos nele e ele habita em nós. É este relacionamento que nós precisamos ter com o Senhor. Por onde esse rio passa, a vida acontece. Você era um dia um mar morto, eu era um dia um mar morto, até que essa água desembocou em mim pela palavra, e hoje eu tenho vida e vida em abundância. Esta vida Deus quer que você tenha hoje, aqui nessa noite, aí na tua casa. Deixe esta água passar aí. Aleluia. Essa água é viva, ela jorra, ela não está estancada. Água parada apodrece, água parada cheira mal, água parada traz doença. Jesus não é água parada, Jesus não é água empoçada. Ninguém pode deter o operar do Espírito Santo. Aleluia, onde ele passa, ele leva a vida, e ele está trazendo vida aqui nessa noite, para a tua casa, para a tua família. Se há alguém que você está intercedendo, que parece um mar morto, essa água vai chegar lá e vai levar vida, no nome de Jesus Cristo. Creia, porque a palavra é fiel. Aleluia, 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 aleluia. Onde esse rio passa, se está doente, recebe a cura. Aonde esse rio passa, se está oprimido, recebe a libertação. Aonde esse rio passa, se está caído, se levanta. Aonde esse rio passa, se está triste, fica alegre. Porque a Bíblia diz que à margem desses rios, as árvores cresceram e reverdeceram de tal forma que as suas folhas servem de remédio, que os frutos não deixam de dar. A cada mês um fruto novo, diferente das nossas árvores.
as árvores dão frutos novos todos os meses. Aleluia. É isso que acontece na vida de quem essa água passa. Glória ao nome do Senhor. Não é uma água limitada, porque Ezequiel, quando avançou com o anjo apenas 2 quilômetros, o rio já não dava mais pé. Sabe por que às vezes nós perdemos a esperança? Sabe por que às vezes o desespero em nossa vida passa a prevalecer em detrimento da confiança? Porque nós deixamos de avançar e achamos que a água é só um fio de água, achamos que é só um ribeiro que molha até o tornozelo. Essa quantidade de água não é suficiente para resolver o meu problema, então eu escolho recuar. Essa quantidade de água até os meus joelhos não são suficientes para resolver o meu problema, então ao invés de eu avançar, eu recuo. Mas essa passagem está dizendo: avance. Você vai conhecer tanta água que até você, se não nadar, não vai conseguir atravessar. Está dizendo que para o poder de Deus não há limites. Está dizendo que o nosso Deus é capaz de sarar até o mar que é morto. Aleluia. Então Ele pode agir na sua vida, Ele pode agir na sua causa, Ele pode agir na sua casa, na sua família, mas esta água tem que chegar lá. E pela verdade bíblica, nós entendemos que hoje você e eu somos esse templo que faz agora, que Deus faz jorrar água para a vida eterna. Um dia nós éramos um mar morto, hoje nós somos uma fonte de água viva. Aleluia. Há em nós uma fonte de água viva, e através de nós que Deus quer curar os mares mortos que estão ao nosso redor. É através de nós que Deus quer dar vida às margens áridas, secas, inférteis, estéreis ao nosso redor. A água viva que está em nós e nos deu vida, não é só para nós, é para dar vida a tudo que está ao nosso redor. Então você precisa, eu preciso, nós precisamos anunciar que Jesus é maravilhoso, anunciar que Jesus é magnífico. Precisamos anunciar que a segurança, que a solução, que a vida é só em Jesus, como aqui foi dito nessa noite, que podemos olhar para os montes, de onde virá o nosso socorro. Não há socorro nos montes, não há socorro na terra, não há socorro no homem, mas há socorro bem presente em Deus. Aleluia. É isso que precisamos anunciar para a humanidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Começa como um fio de água, se torna um rio profundo, as suas margens crescem árvores que frutificam, e o mar dá muitos peixes. Multidão já seria bom, mas aqui na minha versão, versículo 10, diz multidão excessiva, mais do que a gente precisa, fartura, abundância. Glória ao nome do Senhor. Se coloque em pé em nome de Jesus. Existe um rio que corre no trono de Deus. Existe um rio que flui como um manancial. Existe um rio. Esse rio é da água da vida. Glória a Deus. Esse rio é Jesus. Existe um rio para saciar a todos os sedentos. Nós precisamos orar para que esse rio passe pela nação brasileira. Amém.
Precisamos orar para que esse rio venha passar pelo planeta Terra. Precisamos orar para que esse rio entre nos hospitais. Orar para que esses rios passem pelas UTIs. E onde a morte se transforme em vida. Precisamos orar para que esses rios passem sobre as nossas autoridades. Para que o pecado, para que onde há pecado abundando, a graça possa superabundar. Fecha os teus olhos e começa a clamar a esse rio. Oh, aleluia. Esse rio está aqui nessa noite. Creia que esse rio é vivo. Creia que esse rio é real. Esse rio está alcançando a tua casa. Você que está acompanhando pela internet, esse rio está chegando aí. Oracam, Pulassuri, Andalavassuri, Calabás. Aleluia. Existe um rio que corre do trono de Deus. Da água da vida que é Jesus.
derrota da cruz. Aleluia. Em Cristo você é mais do que vencedor. Em Cristo você vai sair desta situação. Em Cristo você vai vencer essa depressão. Em Cristo você vai vencer essa fobia. Em Cristo você vai vencer essa ansiedade. Em Cristo você recebe o teu milagre agora, porque esse rio está passando aí. Existe um rio que brota da cruz. Escreva. Existe um rio no olhar de Jesus. Existe um rio para todos tomar. Existe um rio para sedento saciar. Quem tem sede, venha a mim e beba. Este é o convite do nosso Mestre. Pai, em nome de Jesus, que estas águas estejam alcançando as nossas vidas. Sejamos fontes em tuas mãos, para que onde nós estivermos, por onde passarmos, onde atuarmos, haja vida, haja esperança, haja alegria, haja fé. Onde nós passarmos, frutifique. Onde nós passarmos, fertilize. Onde nós passarmos, ó Pai, a guerra se transforme em paz. A dor, ó Pai, seja sanada. A enfermidade seja arrancada. A doença seja vencida. Na autoridade do teu nome. Ó Deus, abençoa a tua igreja, que é o teu tempo espiritual nessa dispensação. E que através dessa igreja, através desse corpo espiritual, muitos serão alcançados para desfrutar dos prazeres, dos privilégios da eternidade. Em nome de Jesus, conceda ao teu povo, Pai, mais uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana, Pai querido, de sinais da tua presença, uma semana de portas abertas, uma semana, Deus, de provisões e livramentos, para a glória do nome do Senhor, sustenta o teu povo, até que a trombeta toque.